Quais são os números da obesidade no Brasil? E mais, como é o caminho da cirurgia bariátrica pelo SUS? Oi, eu sou a Bárbara Calisto, sou cirurgiã bariátrica e o tema do nosso vídeo hoje é esse: números da obesidade no Brasil e caminho da cirurgia bariátrica pelo SUS. Os números da obesidade no Brasil são alarmantes. Lideram o nosso ranking nacional as cidades de Manaus e Cuiabá. Considerando os pacientes que estão em sobrepeso, nós temos cerca de 55,4% da nossa população, sendo que 57,1% dos homens têm sobrepeso e 53,9% das mulheres têm sobrepeso. Quando a gente fala de obesidade, ou seja, IMC acima de 30, o sobrepeso seria o IMC entre 25 e 30, a obesidade acima de 30. A gente tem que 19,8% da população brasileira tem obesidade. Nos homens, 18,7% dos homens têm obesidade e nas mulheres, 20,7% das mulheres têm obesidade. Agora vamos falar das crianças. Crianças de 5 a 9 anos, a gente tem que 12,9% destas crianças, das crianças brasileiras, têm obesidade. E dos adolescentes, de 12 a 17 anos, a gente tem que 7% deles têm obesidade. Esses números são alarmantes porque cresceram, mais que dobraram nos últimos anos. E se nós continuarmos essa tendência, que é uma tendência não só brasileira, mas infelizmente mundial, nós teremos números estratosféricos num futuro não muito distante de pacientes com essa doença. Agora, qual é o caminho dessa cirurgia bariátrica que a gente fala aqui no canal pelo SUS? Como é que um paciente que não tem acesso à saúde suplementar, por exemplo, como ele pode chegar a fazer uma cirurgia bariátrica, você sabe? Bem, o primeiro passo que o paciente tem que dar quando ele almeja fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS é procurar uma unidade básica de saúde próxima da sua casa. Lá ele vai agendar uma consulta com um médico clínico que vai avaliá-lo e ver se de fato existe essa indicação. Existem critérios para isso e eu já vou comentar com vocês que critérios são esses. Então o médico clínico avalia esse paciente e, se ele achar pertinente, ele encaminha esse paciente a um hospital da rede SUS. No hospital, o paciente vai passar em um ambulatório, numa consulta com um cirurgião bariátrico. O cirurgião bariátrico vai fazer uma triagem inicial e vai encaminhar este paciente para uma equipe multidisciplinar deste hospital, composta de endocrinologista, nutricionista, psicólogo e assistente social. Uma vez que o paciente esteja passando com toda essa equipe, cirurgião bariátrico e equipe multiprofissional, quando esse paciente for considerado apto à cirurgia, ele será então encaminhado para de fato fazer a cirurgia. Mas antes de ser operado, esse paciente ainda vai ser avaliado por um cardiologista, um pneumologista e um anestesista, também deste mesmo hospital. Quando todos esses profissionais chegarem num consenso de que a cirurgia está indicada e é segura para aquele caso, o paciente recebe uma AIH, uma autorização para internação hospitalar. E então esse paciente vai aguardar em casa ser chamado para o dia da sua cirurgia. Bom, então esse é o caminho pelo SUS, Primeiro passar pela unidade básica de saúde, depois ser referenciada para um ambulatório dentro de um hospital cadastrado na rede SUS e ali todo o processo será feito. No Brasil, a gente tem que, em média, um paciente que começa o caminho da cirurgia bariátrica pelo SUS vai chegar de fato ao ponto final, na cirurgia, entre 4 a 6 anos. Então é um tempo bastante longo ainda, infelizmente. Isso é variável de estado para estado, mas em média a gente tem isso, 4 a 6 anos para que o paciente consiga uma cirurgia bariátrica pelo SUS. No Brasil hoje, pelo SUS, a cirurgia mais realizada é o bypass gástrico, compondo cerca de 70% das cirurgias realizadas pelo SUS. Ainda, pelo SUS, o que a gente tem de mais utilizado é a via aberta e não a laparoscópica. Hoje no SUS, a cirurgia laparoscópica bariátrica já é autorizada, mas infelizmente ainda não foi amplamente implementada. Então nós temos sim serviços pelo SUS que fazem a cirurgia por videolaparoscopia, mas ainda são a minoria. A maioria dos pacientes vai receber a cirurgia aberta ainda. Por último, o que eu quero deixar para vocês são os critérios para que você saiba se você tem indicação de ir lá no posto conversar com o seu médico clínico, se você tem indicação realmente de fazer a cirurgia bariátrica. Quais são os critérios que a gente tem pelo SUS e que são, na verdade, os critérios nacionais mesmo para indicação da cirurgia?
O primeiro é ter uma idade mínima de 16 anos. Existe sim a possibilidade de fazer a cirurgia antes disso, mas são casos muito selecionados que a gente vai deixar para discutir num outro vídeo. São casos de síndromes raras, de doenças genéticas, em que pode ser indicado na criança, mas via de regra o indivíduo tem que ter no mínimo 16 anos. Agora sobre o IMC, o paciente tem que ter no mínimo um IMC de 40 ou um IMC de 35 com alguma doença associada à obesidade, ou um IMC entre 30 e 35 com alguma doença grave associada à obesidade. E veja, o paciente tem que ter laudo médico dizendo que ele tem essa doença e que essa doença é grave. Então, IMC acima de 40, ou entre 35 e 40 mais uma doença associada, ou entre 30 e 35 mais uma doença grave associada. Além disso, esse paciente precisa ter a comprovação médica de que ele tem obesidade estável nos últimos 2 anos, ou seja, de que ele tem essa obesidade que ele apresenta agora, esse peso elevado que ele apresenta agora há pelo menos 2 anos, que não é uma coisa recente, né? Então o paciente tem que ter essa comprovação. Esses são os critérios mínimos. Veja que eu não falei em idade máxima e hoje no Brasil e no mundo nós já operamos idosos com muitos bons resultados. Então nós temos a idade mínima, não temos idade máxima e temos o critério de IMC. Se você acredita que se enquadra nesse grupo de pacientes com potencial indicação, procure um médico, seja pela rede SUS, pela rede privada ou suplementar. A obesidade tem tratamento.